gente deve ler a Bíblia. Eu não estou condenando ninguém, porque eu sei que tem um monte de gente aqui que já fez isso. Pá! Quantos já fizeram isso? Deixa eu ver, tem coragem. Olha, você correu risco, hein, gente? Caramba, você correu um risco de abrir lá e falar assim, e ele ofereceu o seu filho em sacrifício. E aí, Davi, você já pensou, sua mãe abre um texto, Davi? Olha só, olha o perigo. Sua mãe vai lá de manhã, Senhor Jesus, o Luizinho foi viajar, eu estou sozinha com meu filho, fala comigo nessa noite, pá! Oferece seu filho em sacrifício. Hein, Davi? Davi é filho da Paulinha. Já pensou se ela lê um texto desse? Não vai ser bom para você, Davi. Então cuida da sua mãe. Fala para ela, mãe, não abre a Bíblia aí assim na sorte, mãe, porque pode sobrar para mim, mãe. Não faz isso não. Faz isso não, né? É perigoso. Então, gente, olha, com todo carinho, respeito e amor que eu tenho como pastor da Igreja Apex, a Bíblia não é um livro para você abrir na sorte. Escolha um livro. Fala com o pai, pai, eu preciso ser edificado na minha fé. Preciso amadurecer na minha fé. Preciso ser forte, musculoso espiritualmente. Eu preciso ter estômago, como é que fala? Tanquinho, espiritualmente falando. Então, me ajuda, me indica o livro, me mostra o livro que eu devo ler. E aí começa a ler, escolhe um. Escolhe Gênesis, mas não escolhe assim. Começa no capítulo 1 e vai até o último capítulo. Lendo, orando, leia um capítulo por dia, leia 2, ore em cima do que você leu e vai para você absorver toda a riqueza que Deus tem naquele livro ou naquela carta. Podemos fazer esse acordo, sim ou não? Olha, gente, eu como pastor, eu espero que a Igreja Apex seja uma igreja forte. Eu estou trabalhando na igreja para que a gente seja como uma cidade construída sobre o monte, uma igreja forte na fé. Os tempos que virão, e já começou, serão tempos difíceis. Os tempos não vão ficar cada vez mais fáceis. A ciência vai aumentar e melhorar. A tecnologia vai avançar e melhorar. Mas o ser humano não vai melhorar. Somente a igreja de Cristo vai melhorar. Mas o ser humano não, virão tempos difíceis. Sabe quem é que vai ficar firme nos tempos difíceis? Quem é forte na fé. Quem é forte na palavra. Quem é firme na palavra. E o que eu trabalho aqui junto com a liderança da Igreja Apex é para que a gente seja uma igreja madura. Uma igreja que ouve alguém pregar balela e fala, não, isso aí não tem nada de Deus. E fecha o ouvido. Estou trabalhando nessa igreja para que essa igreja seja uma igreja forte na palavra, forte na oração, forte na comunhão. Amém, queridos? Amém. Porque se você não se tornar um cristão forte, você vai ser uma vítima fácil de falso pastor, de falso profeta, de falso irmão. Você acha que não tem falso pastor? Está cheio. Eu já posso contar com vários aqui em São Paulo, gente que é reconhecida, está cheio de falso pastor no YouTube, pregando mensagem que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia, Alexandre. Jesus não mandou a gente pregar as nossas ideias. Jesus mandou pregar o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho, fazei discípulos, ensinando eles a obedecerem o que eu digo. Não é o que o pastor diz, é o que eu digo, é o que o Senhor disse. O nosso trabalho aqui não é inventar nada. Pastor que fica inventando moda só quer ganhar a simpatia das pessoas. Quer fazer a igreja crescer de gente vazia. Eu não quero ser pastor de uma igreja vazia ou de gente vazia. Quero ser pastor de discípulo de Jesus. Quantos discípulos de Jesus estão aqui? Diga aleluia. Aleluia. Então, toma cuidado com quem você vai ouvir, o que você vai fazer com a sua... Construa a sua fé na palavra de Deus. Construa a sua fé na oração, no jejum, na busca, na comunhão com os irmãos, na fé verdadeira, na vida cheia do Espírito Santo. Porque virão dias difíceis onde os profetas serão profetas de si mesmo, profeta de demônios. Tem um monte de gente aí de igreja famosa que são profecias de demônios, gente. Cuidado, cuidado. Se a pregação não bater com essa palavra,
se a pregação não foi inspirada nesta palavra, na Bíblia. Ah, pastor, mas muita gente tem uma interpretação diferente. Não existe interpretação diferente. Não existe só existe uma interpretação da Bíblia. Existem várias aplicações da Bíblia, mas a interpretação é uma só. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. Eu não posso dizer que Jesus morreu atropelado por uma carroça. Eu não posso dizer que Jesus caiu de cabeça e quebrou o pescoço. Ah, mas o que importa é que Jesus morreu. É diferente. Jesus poderia morrer de cabeça no chão, de pescoço quebrado, poderia morrer atropelado, tomou um tombo do camelo, cavalo passou em cima dele, tudo é morte. Mas eu não posso dizer isso, porque a Bíblia garante que Jesus morreu na cruz. Só tem uma interpretação para essa verdade. Amém? Amém? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso dizer que as pessoas vão chegar a Deus através de mim. Se você crê em mim, você vai a Deus. Não posso. Ah, mas eu estou levando as pessoas a Deus. Mas eu não sou o caminho, é Jesus. Certo ou não? Sim ou não? Não posso. Eu não posso dizer que o Júnior é o caminho para Deus. Posso dizer que o Júnior é o caminho para Deus? Posso, gente? Não. Também não posso dizer que o caminho para Deus é José. Não posso dizer que o caminho para Deus é Tomé. Não posso dizer que o caminho para Deus é quem quer que seja, que já do passado ou do presente ou do futuro. O único caminho para Deus é Jesus. Só tem uma interpretação desse texto. Jesus é o caminho. Amém? Então eu quero que você seja forte na palavra. Por isso eu insisto em você pegar a sua Bíblia, resgatar a sua Bíblia, ler a palavra. Quem lê a Bíblia, quem confere o que eu digo aqui na Igreja Apex. E isso tudo que eu estou falando vale para mim. Escute, tudo que eu estou dizendo vale também para o pastor Douglas. E quem quer que seja que prega aqui. Eu oro pedindo a Deus que eu só abra espaço para pregar aqui quem Deus me autorizar. Como pastor da Igreja Apex, como responsável direto pela obra que o Senhor tem a fazer através da Igreja Apex, eu oro, eu tenho temor de quem vai subir aqui, de quem vai ministrar aqui. Por quê? Porque eu tenho temor do que eu vou pregar. Se eu mesmo falar outra coisa que não seja o Evangelho e a Palavra de Deus, eu não sirvo para ser pastor ou pregador de nada. Essa lei, essa regra vale para mim, meus irmãos. Amém, queridos? Quero que você seja forte, mulher. Quero que você seja forte, homem. Forte na fé e forte na palavra. Então, resgata, desempoeira a Bíblia. Começa a ler a Bíblia de novo. Amém? Uma vez eu estava aconselhando um líder de uma igreja. Líder. Eu já falei isso aqui. Líder. Estava trabalhando com essa pessoa numa série de acompanhamentos que eu estava fazendo com essa pessoa, uma mulher. Líder de célula, líder de ministério. E eu fui fazendo perguntas sobre Deus para ela e compartilhava a escritura com ela. E lá por algum momento ela disse para mim, pastor, faz 1 ano que eu não pego na Bíblia. Líder, 1 ano que eu não pego em uma Bíblia. Aí não funciona, a fé fica fraca. A Bíblia diz que nos últimos tempos, que o diabo vai tentar enganar até, se possível fosse, os próprios eleitos. Quantos aqui acham que foram eleitos pela graça de Jesus? Então fique esperto, que o diabo vai tentar enganar você. Vai tentar enganar você. E como é que ele vai fazer isso? Através de um demônio feio, cheio de dente pontudo? Não, através da falsa irmã, do falso irmão, do joio, do falso pastor, do falso apóstolo, do falso profeta. E acredite, o falso tem uma cara de que é verdadeiro, ele até parece que é. E quem é que consegue discernir? Quem é forte na fé. Então fique esperto, tá bom? Eu estou com o irmão da direita e da esquerda e digo assim, querida, se for uma mulher, querido, se for homem,
fica esperto. Amém. Vamos ficar de pé, pega a sua Bíblia. A primeira mensagem já foi, pastora Cecília. Vai voltar o tempo do mover de um Senhor tão presente na igreja. Ele está. Mas a gente vai ficar tão sensível à presença dele que os cultos vão começar e não vai ter fim. As pessoas vão se revezando, entrando e saindo num culto interminável. Acredite. Acredite. Essa semana a gente foi jantar com um casal de amigos que contou pra gente que ele, pastor também, teve um culto essa semana na igreja dele, que passou semana passada. Ele convidou uma pessoa para pregar, e normalmente é 50 minutos. Eu já preguei muitas vezes na igreja dele. Falei, uns 50 minutos normalmente de pregação, né? A 1 hora. O culto durou 2 horas de pregação, ninguém arredava o pé. 2 horas pregando e ninguém queria ir embora. Porque as pessoas estão com fome da palavra de Deus, com fome da verdade. Somente a verdade pode satisfazer, gente. Amém, queridos? Abre em Gênesis capítulo 48. E não confunda, viu? Pregar a respeito da Bíblia não é pregar a Bíblia. Não confunda isso. Pregar a respeito da Bíblia não é pregar a Bíblia. Pregar a Bíblia é abrir o texto, trabalhar no texto e ver o que Deus quer falar com a gente. Amém? Muito bom. Gênesis capítulo 48, 20ª mensagem sobre o tema da série que é Sucesso na Vida. Versículo de número 7. Diz assim: quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos por sua palavra. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento de forma que a gente consiga captar todo o espírito da tua palavra, todo o ensinamento da tua palavra, todo o poder criador da tua palavra, Senhor. Opera no nosso meio, anda no nosso meio, passeia no nosso meio. Yeshua, Senhor, Jesus, passeia aqui no meio da tua igreja. Como está profetizado que o Senhor passeava no meio dos candelabros das igrejas do Apocalipse. O Senhor é o supervisor supremo da igreja. Passeia aqui no nosso meio, Senhor. Encoraja-nos, corrige-nos, disciplina-nos, ensina-nos, levanta-nos, fortalece-nos, ressuscita, opera milagres, Senhor, por meio da tua presença aqui, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Vamos sentar, queridos. Eu vou ler aí, trabalhar, eu li só um verso. Mas eu vou trabalhar com você nessa manhã, em Gênesis 48, de 7 a 16. Eu vou ler agora. Então se prepare para ler do verso 7 ao 16. Gênesis 48. 7 a 16 diz: quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu, Israel aqui é Jacó, já disse isso várias vezes, que fique claro que Israel aqui é Jacó. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso,
José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Verso 11. Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente. Meu irmão, acredite, tem muita coisa boa que você acha que nunca aconteceria, mas Deus vai te dar. Não é esse o tema de hoje, não, mas Deus vai te dar. Coisas que você achava que nunca mais teria de bom na sua vida, Deus vai te dar. Verso 12. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo que o Deus a quem eu sirvo, e quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Amém, queridos? Muito bem. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é? Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Exato, Milton. Às vezes o meu próximo é quem senta ao meu lado. Mas existe uma outra figura nessa linguagem sobre próximo. Por exemplo, quando o mandamento foi revelado por Jesus, ama o teu próximo, ele não estava simplesmente dizendo e falando das pessoas que estavam ao seu redor, também, mas não somente as pessoas que estavam ao seu redor. Ama o seu próximo é uma coisa já esquecida pela igreja. A Bíblia diz que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. E amar o próximo é uma das coisas terríveis que pode ser chamada como sinal do fim dos tempos. A perda do amor ao próximo. Há muita confusão sobre o próximo. Há muito esquecimento sobre o próximo. As pessoas esqueceram do próximo. E tem outras que se equivocam sobre quem é o próximo. Quem será o seu próximo? Quem é o seu próximo? Quem você considera que seja seu próximo? Ou de quem você é o próximo? Porque você não só tem pessoas próximas, mas você é próximo de alguém. E essa questão do próximo não pode ficar confusa, nebulosa. A palavra próximo, quem é o meu próximo, está ficando relegado. Hoje as pessoas não se preocupam mais com o próximo, elas se preocupam consigo. Elas querem saber o que Deus pensa delas, o que Deus vai fazer para elas, por elas, através delas. As pessoas estão colocando a si mesmas a maior parte do tempo, ao invés de colocar o próximo. Quem será que é o seu próximo? Na visão de Cristo sobre sua vida. Jesus, quando olha para você, e quando olha para mim, ele vê a gente circulado de muitas pessoas. Por exemplo, o seu próximo pode não ser o meu próximo. E é por isso que Deus permitiu que você existisse.
Porque você tem próximos que eu não tenho. E eu tenho próximos que você não tem. Quem são as pessoas que quando Deus olha para você, Ele vê próximo? Será que Deus olha para você e vê as pessoas ao seu redor e ela olha para você e diz, esses são os seus próximos? A resposta é sim. Que Deus vê o próximo da gente, isso é fato, é verdade. A questão é, você enxerga o seu próximo? Essa é a grande questão. Quem é o seu próximo? Ele tem rosto? Ela tem rosto? Quem é o seu próximo? Ele tem identidade? CPF? Quem é o seu próximo? Ela tem identidade? Ela tem CPF? Onde ela mora? Onde o seu próximo mora? Tem endereço? Tem CEP? Onde ela ou ele trabalha? Onde o seu próximo trabalha? Ele tem família? Ela tem família? Tem filhos? Tem marido? Tem esposa? É viúva? É viúvo? Qual a história do seu próximo? Qual o telefone celular? Qual o WhatsApp dela ou dele? Ele ou ela tem emoções, tem dores, tem sofrimentos, tem necessidades, tem alegrias, tem história, tem conquistas. Onde está o teu próximo? Quem é o teu próximo? Ela precisa de ajuda? Ele precisa de ajuda, o teu próximo? Neste exato momento, enquanto você me ouve aqui, num culto, confortavelmente, o teu próximo está confortável na vida? Ou está enfrentando angústia? Precisa de ajuda? Precisa de Deus? Precisa de um ombro? Precisa de uma mão estendida? Precisa de uma palavra ou não? Quem é o seu próximo? O próximo para o judeu do Velho Testamento, era outro judeu. Só. Os judeus entenderam mal, porque em Levíticos, no Velho Testamento, capítulo 18, ou capítulo 19, verso 18, eu não lembro direito, mas é por aí, diz o mandamento, amarás o teu próximo, ou ame o teu próximo. E o judeu acrescentou textos judaicos sobre rituais de comunhão. Existem textos judaicos, por exemplo, que foram descobertos na época de 1950, na década de 50, foram descobertos textos numa caverna no deserto chamada Caverna de Qumran. Textos históricos, leis, regras de comunhão, regras de comunidade, da época do Velho Testamento. E nesse texto antigo, que foi descoberto na década de 50, mas se referiam ao Velho Testamento, a época dos patriarcas, etc., lá tinha uma regra de comunhão. E uma das regras de comunhão dizia, ame teu próximo, mas odeie quem Deus odeia. Ame teu próximo, mas odeie quem vive outro tipo de fé. Odeie. Não é à toa, e agora você vai obter uma resposta que talvez você não tivesse para esse texto de Jesus, para essa fala de Jesus. Porque em nenhum lugar no Velho Testamento, nem no Novo, tem um mandamento dizendo, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Mas Jesus falou ele. Jesus em Lucas escreveu isso, ele falou isso. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito? Lembra dessa passagem onde Jesus fala,
Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Tem um monte de coisa que Jesus vai falando sobre isso. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus começou a trazer um monte de coisas novas. No meio disso tudo, Jesus fala: ouviste o que foi dito, ame teu próximo e odeie seu inimigo. E aí eu perguntei para o texto, de onde Jesus tirou isso? Porque não tem nenhum texto da Bíblia essa fala de odeie seu inimigo. E eu fui atrás. Acredite, nos textos da caverna de Qumran, no deserto, achados em 1950, uma das leis de comunhão tinha lá esse texto. Não é um texto bíblico, é um texto de regras humanas. Ame teu próximo e odeie quem Deus odeia. Quem Deus odeia, irmão? Odeia sim. Odeia o pecado. Olha só. Os judeus não amavam todo mundo. E eu digo isso com todo respeito, porque eu não quero que os judeus fiquem tristes comigo, achando, olha, né, não é todo judeu que pensa assim, tá bom? Vamos fazer essa ressalva. Mas tinha muita gente naquela época de Jesus que pensava assim: ame teu próximo e odeie teu inimigo. Odeie quem está na treva, odeie quem não é da mesma fé, odeie quem faz o mal, odeie o seu inimigo. Por isso que Jesus trouxe a ideia do ama o teu próximo, ouviste o que foi dito, porque era uma coisa que se falava naquela época. É mais ou menos assim, vamos trazer a ideia para o nosso dia. Se a gente conseguir ser sincero e honesto, a gente vai pensar claramente e concordar que às vezes a gente é mais propenso a amar quem faz bem pra gente e ficar bronqueado com quem nos trata mal. Eu sou crente, mas não sou besta. Muitos cristãos pensam assim. Eu sou cristão, mas não sou bobo. Né? Então a gente tem uma tendência, porque eu estou falando aqui dos judeus, e aí tudo bem falar dos judeus, né? Mas vamos falar de você, vamos falar de nós. Quantas vezes a gente já não quis nem olhar no rosto de quem faz alguma coisa ruim pra gente? Sim ou não? Vamos deixar mais estreito. Quantas vezes você virou a cara para quem te fez mal? Quantas vezes eu virei a cara para quem me fez mal? Ah, pastor, eu perdoo, mas não sou obrigado a conviver. Já viu essa fala? Ah, eu perdoo, mas não sou obrigado a conviver. Não, ninguém é obrigado a nada. Graças a Deus que em Jesus, ninguém é obrigado a nada. A gente é desafiado a amar, até mesmo os inimigos. Amém, queridos? Quem é o teu próximo? Jacó e José, eles podem nos ensinar coisas maravilhosas sobre essa questão de quem é o nosso próximo. E eu queria ler com você o capítulo 48 aí, o verso 9, e começar por aqui. Capítulo 48 aí de Gênesis, o versículo de número 9, diz o seguinte: aqui está, num quarto, Jacó, que é o pai, velho, com quase 150 anos, 147, para ser bem exato, está lá na tenda, Jacó, José, Manassés, que é filho de José, e Efraim, que é o segundo filho de José, e os 4 estão na tenda. E você está lá na tenda, a gente está espionando agora. Estamos olhando para o texto. E aí Jacó, envelhecido, sabendo que ia morrer, no verso 9, José está falando com ele, e o verso 9, José responde ao pai. Respondeu José ao seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui, para que eu os abençoe. Diga, traga-os aqui. Diga forte. Para que eu os abençoe.
verso 15. Então, abençoou a José, dizendo, e vai embora. Não precisa ler. Veja só que está ali na tenda Jacó, está ali na tenda José, está ali na tenda Manassés, que o vô não conhecia, é o primeiro contato com os netos, que não são crianças, são jovens adultos. Está ali Efraim e os 4. E Jacó chama, pergunta quem são, e diz, traz eles para perto, porque eu quero abençoá-los. Essa é a primeira lição. Sabe, a gente deseja ser bem-sucedido na vida, não é isso? A nossa série de mensagens é sobre sucesso na vida. E eu preciso lembrar sempre, nunca será o suficiente, que não existe sucesso sozinho. Não existe vida bem-sucedida isolada. A Bíblia diz que quem escolhe viver isolado atenta contra a própria sabedoria. Não é vivendo isolado que nós seremos uma bênção, um sucesso. A nossa vida não será bem-sucedida, não no seu pleno poder. O pleno poder de uma vida bem-sucedida tem a ver com comunhão, não com isolamento. A vida de quem se isola só piora. E olha, e não tem desculpa. Ah, porque eu sou tímida. Ah, porque eu não tenho facilidade com as pessoas. Ah, porque eu sofri muito na mão de outras pessoas. Ah, porque eu sofri muito na mão de homens. Ah, porque eu sofri muito na mão de mulheres. Ah, porque eu sofri muito na mão de um pai horrível, de um padrasto. Não está desculpado, apesar de Deus entender as nossas dores. A vida bem-sucedida tem a ver com comunhão, não com isolamento. Não com isolamento. A vida bem-sucedida tem a ver com dar mais do que receber. Por isso que eu estou dizendo que quanto mais você se isola, quanto mais você se afasta, veja, escute isso, meu irmão. Uma das estratégias do diabo é isolar você pelas suas dores, para justificar, dizer para você, olha, fica sozinho mesmo, os homens são tudo tranqueira, as mulheres são tudo tranqueira, viva sozinho, se isole, pelo menos você fica protegido. Essa é a estratégia do diabo, sabe por quê? Porque se você vai se afastando das pessoas, você não pode abençoar muitos. Quanto mais sozinho você fica, menos pessoas você pode abençoar. E quer saber de uma coisa? O segredo de uma vida plena, de sucesso, é dar. Mas se você está perto de poucas pessoas, você dá pouco. E quem dá pouco, recebe pouco. E Deus quer que você receba muito. Por isso Ele quer que você abençoe muitas pessoas. É um segredo espiritual que eu estou dizendo. Porque, olha, é compreensível, gente. Entenda. É plenamente compreensível que você tenha sofrido na mão de pessoas. As dores mais tristes e dolorosas que a gente pode viver foram feitas por um outro ser humano. Não foi a mordida de um cachorro. Acredite, quem é mordido por um tubarão e perde um braço, depois é entrevistado anos depois. Alguém entrevista alguém que perdeu um braço, uma perna, mordida por um tubarão quando surfava, quando pescava, sei lá o quê. A pessoa é entrevistada e falou assim, você tem raiva do tubarão? Falou, não, eu é que estava no habitat dele. Ele é um bicho. Quer dizer, o sujeito perdeu uma perna e ele não fica amargurado com o tubarão. Pelo contrário, faz um esforço e volta a mergulhar, volta a surfar, volta a nadar, volta para o mar, porque entende o tubarão. Poxa, se o tubarão merece um negócio desse,
quanto mais um ser humano que nos magoa. Se um tubarão, um cachorro pitbull, outro dia eu vi um vídeo com a minha esposa, uma mulher falando que o cachorro dela atacou ela, arrancou o braço da mulher, e ela está lá defendendo o cachorro dela. E o cachorro arrancou o braço dela, quase matou a mulher. Poxa, se a gente está disposto a desculpar um cachorro, se a gente está disposto a desculpar um tubarão, um pitbull, um rottweiler, será que o ser humano não merece um pouco de perdão, de comunhão, de desculpa? Por pior que sejam as dores, meus irmãos. E olhem, se tratando de dores, este pastor que vos fala sabe o que é padecer na mão de pessoas. Eu sei o que é sofrer na mão de pessoas. Eu sei o que as pessoas são capazes de fazer. Por seus motivos fúteis. Machuca, dói. Mas a pior coisa que eu e você aqui nessa sala podemos fazer é nos afastarmos das pessoas. Deus não deseja que você se afaste, mas Deus deseja que você esteja perto. Porque a mão que te machuca do ser humano também é a mão que te sara o ser humano. É o ser humano que nos causa dor, mas é o mesmo ser humano que nos levanta, que nos cura, que nos socorre, que nos ajuda. Sim ou não? É contraditório, é meio louco, mas é a verdade. O diabo quer afastar você das pessoas, para que você não abençoe ninguém. E quando você não abençoa ninguém, você vira uma água parada. Eu viro uma água parada, e água parada morre. Deus não quer que você seja água parada. Deus quer que você seja um rio caudaloso. Então, nós estamos aqui, meus irmãos, nesse planeta. Nós estamos aqui para abençoar e sermos abençoados. Diga, eu estou aqui para abençoar e ser abençoado. Você que está no vídeo, escreva isso. Eu estou aqui para abençoar e ser abençoado. Gente, abençoar é o nosso código genético espiritual. Você ouviu isso? Sabe, a ciência, quando olha para a gente, ela sabe que nós somos feitos de códigos genéticos. Por exemplo, você é parecido com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô. Às vezes tem um traço, um olho claro, alguma coisa. E os avós de vocês eram lindos, hein? Caramba, como eu sou pastor de gente cujos avós e avós eram lindos. Eu fico pasmo, como o avô de vocês era bonito, como a avó de vocês era bonita. Veja, glória a Deus por isso. Mas sabe, assim como a ciência diz que a gente carrega códigos genéticos que passam de pai para filho, nós temos códigos espirituais que vêm antes do código genético. E o nosso código genético espiritual é abençoar. Você existe para abençoar. Você não existe para amaldiçoar. Eu e você existimos para abençoar. Se você abrir, por exemplo, Gênesis, está aí mesmo, ó, Gênesis 1, primeiro capítulo de Gênesis. Marca 47 aí e abre lá o início de Gênesis. Olha lá. Gênesis 1, verso 28. O que Deus, quando Ele cria o homem, Ele não disse isso para ninguém. O que você vai ler agora, Deus não disse para a terra, Deus não disse para os animais, Deus não disse para as aves, para os peixes. O que você vai ler agora, Deus só disse para você. Só para você. Para ninguém mais. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem, mulher, os criou. Verso 27, 28. Deus os abençoou.
Diga, Deus, deixa eu ver bem forte isso. Diga, Deus me abençoou. Obrigado, mas não era por isso. Deus me abençoou. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender com Jacó e José na tenda, nesse dia, nessa manhã, é que nós somos criados para abençoar. Deus quer fazer sua vida uma bênção, mas não tem jeito se você não entender duas coisas. Primeiro, que você é um abençoado. Você precisa entender definitivamente isso. Não importa a vida que você está vivendo, sinceramente, eu não me importo o tipo de vida que neste momento você está vivendo. A vida que você está vivendo, se for difícil, quero dizer para você que não muda a palavra de Deus que diz que você foi criado para abençoar. Nada é mais verdade do que essa verdade de que Deus permitiu que você existisse para abençoar. Mas você existiu para ser abençoador. Sabe por quê? Porque você é um abençoado. É um código genético que está dentro de você. É mais, é um código de identidade. Você que olha para mim aqui nesse culto e que assiste esse vídeo, creia, porque é verdade. E mesmo que você não creia, continua sendo verdade, você só não vai colher a bênção. Esta verdade é verdade para todo ser humano. Você é um abençoado e uma abençoada. Pastor, mas a minha vida, isso não importa. Por isso que nós precisamos da igreja. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos da comunhão, do ensino da palavra, para a gente ir mexendo na vida de acordo com o que Deus diz. Mas a primeira coisa que você precisa saber, gente, meu irmão, minha irmã, é que você é um abençoado. Você foi abençoado por Deus em Adão e Eva. Deus criou você e disse, abençoado seja. Você é uma bênção. Vira aí umas páginas, capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12. O primeiro patriarca. Quem foi o primeiro patriarca? Quem foi o primeiro patriarca da fé? Abrão. Foi o primeiro homem que Deus, depois de Adão e Eva, que Deus chamou. Abrão. Capítulo 12, estava lá Abrão, era Abrão, não era Abraão ainda, depois Deus mudou o nome dele. Estava lá Abrão fazendo as coisas do dia a dia, e ele ouviu Deus chamá-lo. Verso 1 diz, então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra, incluindo os brasileiros, serão abençoados. Já é a segunda vez depois de Adão que Deus abençoa a gente. Deus abençoa você em Adão, Deus abençoa você em Abraão, Deus abençoa você em Isaac, Deus abençoa você em Jacó, Deus abençoa você em Efraim, em Manassés, e vai embora. E se não bastasse, quando Jesus Cristo morre naquela cruz sangrenta, Paulo apóstolo escreveu, Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os brasileiros, para que pela fé recebêssemos o Espírito prometido. Você é um abençoado. A primeira coisa é que você precisa se ver como uma pessoa abençoada. Se veja. Se você não se via,
como uma pessoa abençoada só por causa da sua história. Passe a se ver, porque Deus diz isso de você. Se você não se via como uma pessoa abençoada só por causa das dores que praticaram contra você, se veja, a partir de agora, como uma pessoa abençoada. Se você não se via como uma pessoa abençoada só por causa das coisas horríveis que teu pai te fez ou falou, se veja como uma pessoa abençoada, porque o Criador te abençoou. Se você não se via como uma pessoa abençoada, seja por que motivo for, passe a se ver como uma pessoa abençoada. Bata no peito e diga todas as manhãs: eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado por Deus. Se porque você fracassou no seu negócio, você acha que não é abençoado, pois eu digo para você, você é abençoado. O abençoado não deixa de tropeçar. O abençoado continua abençoado. É que o diabo faz questão de querer pichar na gente o nosso deslize, o nosso erro, o nosso equívoco, o nosso descaminho. Não importa os seus erros ou suas finitudes, Deus determinou que você seria abençoado e você é um abençoado. É claro que você precisa voltar, né? Fazer um caminho de volta, mas você é abençoado. Só não está sabendo disso, só não está vivendo isso, mas você é. Por isso que você está aqui hoje para ouvir essa verdade. Para que quando você sair por aquela porta, e dali para diante, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e não importa o que te aconteça, nem no casamento, nem na família, nem nos filhos, não importa quem quer que seja que fale ao contrário, a Bíblia diz, eu sou abençoado e abençoado eu sou. Põe a mão sobre a sua Bíblia e diga, a Bíblia diz que eu sou abençoado, abençoado eu sou. Diga, a Bíblia diz que eu sou abençoado, abençoado eu sou. Repita. Amém. Agora eu quero que você se veja. Quero que você feche seus olhos. E veja você mesmo como num espelho. Veja a si mesmo como num espelho. E agora sobre a sua cabeça, veja a mão do Deus de Jacó sobre a sua cabeça. E ouça a voz do seu Pai eterno que te diz, te abençoarei. Amém. Diga, a Bíblia diz que eu sou abençoado. Abençoado eu sou. Amém. A primeira coisa é isso. Você é abençoado. Mas você não pode esquecer de uma coisa. Você é abençoado para abençoar. Por isso eu insisti, não se isole. Não se isole. Foi difícil, não importa. Não se isole. Não tem outro caminho para quem sofre, a não ser continuar se arriscando. Se você se isolar, você para a bênção que Deus tem para a sua vida. Não importa o quão profundo foi a dor, não importa, é um jeito de dizer, para você não parar. Mas não é que não tem importância, tem tanta importância que Deus estava lá enxugando suas lágrimas quando você sofria. Ele não te abandonou quando você sofria. Ele sabe das suas dores. Ele sabe dos seus espinhos. Ele nunca te deixou. Quem deixou ele foi você. Fui eu. Mas Deus não te deixa. Você achou que Deus tinha te abandonado, mas Ele não te abandonou. Então a primeira coisa que você precisa saber é que você é um abençoado. Ele sabe de cada situação. Ele sabe. Sabe? A gente esquece. Mas Deus não se esquece.
Ele não se esquece que o ser humano pode ser horrível. Ele sabe. Naquelas piores situações da sua vida. Ele não virou as costas para você. Ele estava lá junto com você. Lá. A pior das dores. Ele não falou, não importa. Cada pessoinha desse planeta, desde o embrião gerado no ventre, até uma mulher de 50 anos, não importa a idade, Deus está lá olhando, todos os santos dias, pronto para abraçar, pronto para estender a mão, pronto para curar. Não era para ter sido desse jeito. Não era para as pessoas terem te machucado. Mas nunca pense que Deus não viu, ou que Ele não estava. Ele estava com você. Creia. E independente do que aconteceu, Deus te abençoou. O diabo quer que você acredite que você foi machucado demais. Mas não foi. Lembre-se, eu peço ao Espírito Santo que passe sobre você agora e desperte a sua memória espiritual. E lembre você de que você é uma bênção. Lembre você que você é uma bênção. E você é uma bênção para abençoar. Nós somos e devemos ser um povo que abençoa, não que amaldiçoa. Não passe para frente o ódio só porque você recebeu ódio. Não passe para frente o desprezo só porque você foi desprezado. Não passe para frente a amargura só porque você foi amargurada. Não passe para frente o ataque só porque você foi atacado ou atacada. Não passe para frente o esquecimento só porque você foi esquecida ou esquecido. Não passe para frente as costas viradas só porque alguém virou as costas para você. Você é um abençoado para você olhar para frente e abençoar as pessoas, o seu próximo. Amém, queridos? Abençoar. Eu escrevi algumas coisas para não esquecer, são lindas. Abençoar é transferir poder da alma de uma fonte para outra. Sabe? Nós não precisamos de mais nada. Por isso que Jesus disse, busque primeiro o reino. Porque se nós enxergarmos claramente que Deus já transferiu poder da alma dele para a nossa, eu não preciso de mais nada. Nada. Joana, eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus me abençoou. Quando o diabo quis destruir isso, Jesus foi lá e restaurou tudo. Restaurou inclusive a bênção. Abençoar é transferir poder de uma alma, de uma fonte para outra fonte. Deus transferiu dele para nós bênção. Quando Deus abençoa uma pessoa, Ele aumenta o poder da alma dessa pessoa. Tudo começa a dar certo. O homem pode então produzir muita coisa quando é abençoado. Pode produzir riqueza, fertilidade, alegria, vida, usando esse poder extraordinário de Deus que mora em você, que mora em nós. O que eu estou fazendo aqui na frente? Eu estou transferindo o poder que eu recebi de uma fonte. Aquele que crê em mim, Jesus é a fonte. Quando eu creio em Cristo. Gente, quando eu creio em Cristo, é como se eu tivesse pedalado debaixo do sol numa bicicleta por 100 quilômetros. E a minha pele foi queimada e está ardendo de calor.
Ir para Jesus nessa condição, todo queimado, é como se eu encontrasse uma cachoeira abundante e me colocasse debaixo dela. E aquela água me refrescasse inteira. Quando eu creio em Cristo, Ele refresca a minha alma. A fonte me refresca. Tira a sensação de calor, de queimadura. Mas, Jesus diz mais, diz assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque aquele que crê em mim terá dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você se torna uma fonte de bênção. Você quer ver essa fonte fluir? Abençoe sem parar. Mas como você vai abençoar sem parar se você se isolar? Como você vai ver estes rios fluírem se você não se relacionar, se você não tiver comunhão, se você não tiver com a igreja, com as pessoas, com o teu próximo? O que eu estou fazendo aqui, domingo após domingo, dia após dia, na Igreja Apex, visitando, tomando café, discipulando, eu estou simplesmente multiplicando a fonte dentro de mim. Eu sou um pouco egoísta. Como eu quero muitas águas de Deus para a minha vida, eu quero despejar água sobre muita gente. Eu confesso para vocês, que houve um período da minha vida que o diabo me enganou. E eu tinha prometido que eu não ia deixar ele me enganar, mas ele me enganou. E eu sofri tantas dores. Eu não fiquei azedo, eu sempre fui uma pessoa simpática, alegre, e me mantive assim. Mas a fonte de bênção parou. Por minha responsabilidade. E por causa das dores que eu sofri, eu fiquei anos, uma década para ser exato, sem compartilhar a fonte. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia e gracioso, despejou de novo, me colocou debaixo da cachoeira de novo, refrescou minha alma. Sabe o que aconteceu comigo? Não teve outra atitude a fazer, a não ser voltar a despejar água sobre a vida das pessoas. E estou eu aqui despejando água sobre a sua vida. Por quê? Porque Jesus me refrescou. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso para a sua alma, porque meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Amém, queridos? Primeira coisa é isso, sabe, que Jacó e José nos ensinam. Jacó, com 147 anos, abençoa José e os filhos de José. Agora, você lembra quem era José, não? Lembra quem era José? José precisava de bênção? José precisava de bênção, gente, nessa hora. Talvez José precisava de bênção lá no poço. Com 17 anos, quando os irmãos dele venderam ele como escravo. Mas agora, com mais de 30, seu pai com 147, governador do Egito, primeiro-ministro do Egito, tinha o Egito aos seus pés. Não faltava nada, nem dinheiro, nem casa, nem campos, nem nada faltava para José. José era um homem abençoado. Mas aí que mora o problema. Você vê a atitude de José quando Jacó diz para ele que iria abençoá-lo? Você viu a atitude dele, não? Você não reparou, né? Volta aí então, só para você ver a atitude de José. O grande José, olha a atitude do grande José. Gênesis 48, versículo de número 11. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face. Nunca. Novamente, e agora Deus me concede ver também seus filhos. Verso 12. Em seguida José tirou-os do colo de Israel, os filhos, curvou-se com o rosto em terra. O homem que não precisava de nada. O homem que não precisava de absolutamente nada. Ajoelhou-se, curvou-se até o
o rosto encontrar o chão. E disse, com a sua atitude ele disse, essa bênção eu preciso. Sabe o que acontece, irmãos? É o seguinte, ó. O abençoador agora está sendo abençoado. Tem gente que foi crer na bênção de Deus para a sua vida. Aleluia, eu sou um abençoado. Mas tem dificuldade em receber bênção. Quem tem dificuldade de receber bênção e ser abençoado, não prospera. Nunca a bênção será suficiente. Ser abençoado, nunca. Meu depósito está aberto para a bênção todos os dias. Eu quero tudo e mais. Agora, sabe como é que chama isso? Uma coisa que José não tinha. Orgulho. José não precisava de nada. Mas quando Jacó quis abençoá-lo, ele se ajoelhou, colocou o rosto no pó e disse, abençoa meu pai. E recebeu. Não pense você que você não precisa de nada. Você precisa da bênção do pai, sempre. Sempre. Curve-se diante do pai e diga, pai, me abençoa, por favor, me abençoa, pai. Tem gente que às vezes acha bonito falar, quando eu oro eu não peço nada. Para com isso. Pede tudo. Porque quem não pede nada está achando que está bonito. Todo dia eu digo de mim mesmo, eu sou abençoado com a bênção de Abraão em Cristo Jesus. Eu sou um abençoado. Quem vem na reunião de oração aqui já ouviu essa minha oração. Aqui estão aqueles que são abençoados com a bênção de Abraão em Cristo Jesus. Quem vem aqui às terças já ouviu eu orar assim. Nós somos abençoados. Mas não importa a sua grandeza, sempre esteja pronto para alguém te abençoar. Receba. Receber bênção é igual ter uma mente frutífera. É igual ter uma mente próspera. A mente precisa ser próspera, com atitudes de quem recebe. Recebe. Quando alguém quer abençoar você, receba. Vou dar um exemplo clássico. Vai tomar um café, chega lá no café, na hora de pagar, ou almoço, aí o sujeito fala assim, eu pago. Aí o orgulho fala assim, não, eu pago. Aí fica aquela briga de quem paga. Para mim, desculpa, já tomei café com um monte de gente aqui. Quando alguém fala assim, e eu tomo café muitas vezes com muitos de vocês durante a semana, toda semana. Mas quando alguém vira lá e fala assim, eu pago, pastor, eu disse, opa, obrigado. Eu não discuto um minuto, porque é bênção do meu pai para a minha vida. Não me entenda mal, eu também pago. Tem vários de vocês aqui que eu já tomei café e eu paguei. Não me entenda mal, eu não sou um pastor usurpador que fica atrás da gordura da ovelha. Já paguei café para vários aqui. Até almoço, lanche, já recebi em casa. Isso não me torna melhor. Mas eu estou pronto para receber quando alguém paga para mim também, quando alguém me abençoa. Quem não está pronto para receber, nunca está pronto para dar. Você impede a bênção, meu irmão. Então aprenda como José a ser abençoado, mesmo quando não te falta nada. Vocês lembram de Jesus, o que ele ensinou? Esqueceu? Jesus disse assim, a quem tem, lhe será dado. José tinha tudo, mas Deus queria dar mais. Tem gente que olha para o outro e fala assim, mas esse aí não precisa de nada, eu vou dar para aquele que precisa de alguma coisa. Deus não pensa assim. Deus dá ainda mais para quem tem bastante. Porque quem tem bastante aprendeu que é um abençoado e está abençoando muita gente. Amém, queridos? Para fechar, já falei bastante. Eu queria falar mais sobre isso, mas vou falar pouco. Verso 7, capítulo 48. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando
eu estava voltando de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu. Sabe quem era Raquel? Mulher de Jacó. Sabe quanto tempo Jacó trabalhou para casar com Raquel? 7 anos. Aí o tio dele enganou ele e deu a irmã mais velha. E aí ele trabalhou mais 7 por Raquel. Ele trabalhou 14 anos sem casar com Raquel. O homem amava Raquel. Amava. Quer ser uma bênção? Ame sua esposa. Ame. Ame como se fosse o seu próprio corpo. Ame como se fosse a sua própria vida. Ama sua esposa. Não traia ela. Não machuca ela. Se machucar porque é finito e é humano, peça perdão. Volte atrás. Conserta. Perigoso o que eu estou falando, né? Porque eu estou diante da minha esposa. Se eu estiver falando bobeira ou mentira, uma coisa que eu não vivo, ela ia ser a primeira a dizer que mentira. Ame como se fosse a sua própria vida. Dê honra à sua esposa. Dê carinho. Dê respeito. Dê ouvido. Dê olho no olho. Fale a ela. Abrace. Faz carinho no corpo. Dê tempo. E tempo com qualidade. Esse texto não tem nada a ver com toda a história do capítulo 48. E no meio de tudo esse texto ali. Para minha tristeza, morreu Raquel no caminho para Padã. Que você nunca fique triste por amar uma mulher. A pior coisa que um homem pode fazer é despertar o amor de uma mulher e depois não amá-la. Não dá para ela o que ela precisa. Amor, carinho, respeito, ouvido, conversa. Não é do dinheiro que ela precisa. Se uma mulher for amada, ela vai com você para debaixo da ponte. Se você amar sua esposa, se você amar sua mulher, ela vai com você até para o deserto. Mas se você não amar a sua esposa, ela não vai com você para o palácio. Ela não vai com você para a praia. Ela vai preferir ir para o beco. Ela vai preferir ir para um lugar ruim e ser amada do que ser odiada e desprezada e ir para um lugar maravilhoso. Por isso que os homens às vezes não entendem e dão barcos para a mulher, dão dinheiro, roupa, colar, brilhante, viagem, comida, e a mulher segue insatisfeita. Insatisfeita. Porque não é nada disso que a mulher precisa. A mulher precisa de amor e amizade, carinho e conversa, tempo e olho no olho. Estou falando mentira, certo, mulheres? É isso que precisa, amor? Quando ela cortar o cabelo, ela vem. Tudo que a minha mulher faz é mais lindo do que era antes. É assim. Ame. E ela vai te seguir para onde for. Ouça. Ela vai te seguir para onde for. Ouça. Agora, desrespeite sua mulher. Você vai ter uma inimiga dentro de casa. Dentro de casa. E eu sei, mulheres, que muitas aqui já estão pensando: por que o meu marido não está aqui para ouvir isso hoje? Ser próspero e abençoado é uma questão de amar a sua esposa. Ser próspero e abençoado é uma questão de amar e abençoar a esposa. Abençoe sua esposa. Abençoe seus filhos. Abençoe seus reis. Abençoe o Lula. Eu não estou brincando. Porque a igreja se tornou um covil. Eu não sou pastor de covil. Eu sou pastor da Igreja de Jesus Cristo. Deus não é de esquerda nem de direita. Deus não tem nada a ver com política. Ah, mas e se fizer coisas horríveis? E está fazendo. Muita meleca. Muita meleca. Mas a Bíblia orienta:
abençoai os reis e os governantes. Jesus mandou a gente abençoar até quem persegue a gente, quanto mais o Luiz Inácio da Lula sem dedo. Abençoai e não amaldiçoem. Não sou de esquerda nem direita, eu sou do Pai, sou do centro. Do centro de Cristo. Igreja não é para assumir posição, e não é para pensar também que é assim. Esquerda é Satanás, direita é o Espírito Santo. Gente, isso não tem nada a ver com a visão bíblica. Nada a ver. Nós precisamos abençoar. Isso significa abençoar até quem faz porcaria, como está acontecendo. Mas ore e abençoe. Pare de desejar ver o careca enforcado. Pare de desejar ver quem quer que seja passando mal. Tem gente que fica desejando o mal dos outros. Nós não somos igreja para isso não, irmão. Está claro isso, sim ou não? Deus não é de direita nem de esquerda. Deus é santo. Diga, Deus é santo. E Ele ama todo ser humano. Sabe por que Deus não voltou ainda? Por que o reino continua? Sabe por que esse mundo ainda continua girando? Deveria acabar tudo, não deveria? Tanta porcaria que tem nesse mundo político. Quanta gente fazendo mal um para o outro. Gente violentando gente, crianças. Coisas horríveis acontecendo nesse mundo. Mas sabe por que Jesus não voltou ainda? Não entenda Jesus assim, ó. Eu não vejo a hora de destruir essa cambada. Se você acha que Jesus está pensando assim, você entendeu errado. Jesus não está lá no céu, assim, ó. Não vejo a hora de destruir essa cambada que faz coisa errada. Não, ao contrário. Jesus, ele se levanta, fala, vou sentar mais um, eu vou voltar. Aí ele fala assim, não. Eu preciso salvar mais um. Eu preciso salvar mais um. Eu preciso salvar mais outra. Eu preciso salvar mais um. Eu preciso dar tempo para aquela. Eu preciso dar mais tempo para ele. Eu preciso dar tempo para aquele. Se aquele se converter. Se aquele for levado a Jesus. Deus fica retardando a sua vinda por amor. Você assistiu o filme Até o Último Homem? Deixa eu ver. Se não assistiu, assista. Até o Último Homem. O menino soldado na guerra. E ele ficava lá o dia todo, a madrugada toda, indo buscar soldado ferido e salvando. E o povo lá embaixo esperando. E ele jogava mais um homem, mais um homem, mais um homem. E não acabava mais. Até o último homem. Deus retarda a vinda dele. Porque ele quer salvar muitos. Deus não está bravo, Ele quer salvar, entendeu? Ele quer salvar, gente que a gente queria, quer salvar. Amém? Você é um abençoado para abençoar, vamos ficar de pé. Aleluia. Você é um abençoado para abençoar. Olha, quem não... Maurício querido, pode ficar sentado, viu? Se quiser, tá bom? Se quiser. Eu às vezes peço para todo mundo ficar em pé, mas quem quiser fica sentado, não tem problema não. Amém. Um beijo grande para você, Deus te abençoe.